Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver em destaque: relatório da CPI dos empenhos é lido, mas documento ainda não foi aprovado. Empresas com recursos do Fundap ganham prazo para pagamento de despesas com transporte. Projeto de lei deve aumentar a segurança em veículos que levam alunos da rede pública. Na última sessão ordinária da semana, o plenário aprova a matéria de autoria do Executivo. O projeto trata de despesas com transporte das empresas que utilizam recursos do Fundap. A repórter Gabriela Zorzal tem os detalhes. Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, o plenário aprovou o projeto de lei do governo que estende para 30 de junho de 2017 o prazo para empresas que financiaram recursos do Fundap, o Fundo para Desenvolvimento das Atividades Portuárias, pedirem o ressarcimento do valor caução para despesas de frete. As empresas que utilizam financiamento do Fundap precisam fazer uma reserva de 9% do valor como garantia do pagamento. Com a aprovação do projeto de lei, elas terão mais prazo para resgatar o valor após a quitação da dívida. Os nossos fretes são encarecidos devido às estruturas dos nossos portos e aeroportos. E esse prazo prorrogado, dá a oportunidade aos empresários capixabas de ter uma contrapartida melhor para fazer esse serviço de importação, tornando as nossas importações e exportações, através do nosso porto, mais competitiva com os outros portos. O Porto de Santos, que tem ganhado muito mercado em virtude quase do fim do Fundap, Então nós precisamos criar atrativos para os nossos portos. E essa lei gerada pelo governador Paulo Artung, estendendo o prazo até 2017, visa justamente isso. Fomentar nesse momento de crise, a geração de emprego e renda aqui no estado do Espírito Santo. E novos projetos de autoria parlamentar começaram a tramitar na casa a partir da leitura em plenário. Destaque para a matéria de autoria do deputado José Esmeraldo, que torna obrigatória a informação sobre o total de pontos acumulados pelo motorista nas multas de trânsito aplicadas no estado. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Gabriela. Comissão Parlamentar de Inquérito dos Empenhos realiza a leitura de relatório, mas o documento ainda não foi aprovado pelo colegiado. Relatório da CPI dos Empenhos aponta que mais de 200 milhões de reais foram executados pelo governo do estado em 2014 sem previsão orçamentária. O documento foi lido em reunião do colegiado pelo relator Euclério Sampaio e cita 5 então secretários de Estado que teriam sido os responsáveis pelas despesas. A prova é robusta, não tem como fugir. E eles são ordenadores de despesa, E eles determinaram que isso fosse feito, independente de A ou B mandou. Após a leitura, o relatório foi colocado em discussão e o deputado Eric Musso pediu vistas. O motivo foi um documento protocolado ontem à tarde na comissão do ex-secretário Maurício Duque, que chegou às nossas mãos hoje, e nada conforme a nossa responsabilidade em agir dentro do processo, que a gente pudesse pedir essa vista e analisar melhor esse caso, que é um caso atípico de um protocolo, de uma provocação que ele fez, e nós temos que agir com a maior responsabilidade no atendimento a esse pedido, para que a gente possa fazer uma análise mais profunda dessa questão. Mesmo com a leitura, a aprovação do documento final ainda não tem data definida. Na reunião anterior, o presidente da CPI, deputado Gildevan Fernandes, anunciou ter novas informações que poderiam auxiliar as investigações. Essas novas informações são objeto da CPI. Qualquer assunto que é objeto da CPI sempre tem duas versões. Você tem possíveis indícios de qualquer irregularidade, você tem o outro lado, a versão, Eu sempre sustento a palavra que já é conhecida no meio jurídico, de que do contraditório nasce a justiça. Então não tenho a pretensão de dizer que vou trazer algum elemento bombástico acima de qualquer contestação, que não tenha defesa. Não é essa a pretensão. Recebi novas informações, estou coletando possíveis documentos, vou apresentar à CPI, mas nada que eu possa chegar dizendo que
o meu direcionamento é a razão maior, de que está tudo fundamentado. É para que cada membro possa analisar, ouvir o outro lado, se necessário for. E não apresentei hoje em função de já ter o conhecimento. Todos os membros da CPI foram comunicados pelo deputado Eric Musso de que ele tinha disposição de pedir vistas do processo, né, do relatório. Veículos que transportam alunos da rede pública de ensino deverão ser equipados com ar-condicionado. O objetivo é garantir que os automóveis transitem com as janelas travadas. A proposta é da deputada Janete de Sá. Ela explica a iniciativa. Os inúmeros acidentes que vêm acontecendo no estado, e um último deles, salvo engano, foi em Pedro Canário, onde uma criança colocou a cabeça para fora da janela, distraiu-se e acabou vindo a óbito porque bateu com a cabeça num poste. Nós temos crianças sendo conduzidas nesses veículos, então é importante realmente que essas janelas sejam travadas, obrigatoriamente travadas, como já acontece em outro tipo de atendimento, para que a criança não venha acontecer de forma nenhuma esse tipo de acidente. Então a iniciativa é no sentido de proteger as crianças, os jovens e os adolescentes desse tipo de incidência, que é um acidente que pode ser evitado e, no meu entendimento, com essa iniciativa nós evitaremos esse tipo de acidente. Requerimentos de informação de deputados a secretários de Estado voltam a repercutir na Casa. O deputado Hudson Leal quer dados sobre a área de saúde. A secretária de Fazenda, Ana Paula, veio aqui na Assembleia e mostrou a diminuição no primeiro quadrimestre de 13,3% da receita. Lógico, se você diminui receita, você vai ter que diminuir na despesa. Então, o que está acontecendo? A CESA, nesses últimos dias, está fazendo muito contrato de consultoria. Algumas coisas que já existem. Por exemplo, ela fez um contrato com a Bionex do Brasil, de São Paulo, no valor de R$ 1.031.021, que são soluções eletrônicas para compras. Isso é uma coisa que já existe, esse programa no governo do estado, que é o SIGA para todas as secretarias. Será que esse é o momento de ter esse gasto com consultorias? Então é algum questionamento que eu quero ver. EPIMED, soluções de informações, somente para monitorização das indicações de desempenho e qualidade. Esse sistema já existe, um convênio do Sírio-Libanês com a CESA, gratuito, que foi aplicado no São Lucas, ao custo de R$ 952 mil. E tudo isso por dispensa de licitação. Por exemplo, foi feito um contrato com a Litoral Med Serviço, eu pedi, com dispensa de licitação, que é para remoção de ambulância, no valor de R$ 3.132 mil. Agora, o engraçado é que essas empresas são tudo de fora do estado do Espírito Santo. Então, como que você faz dispensa de licitação para ambulância? Será que aqui no estado não tem? Então, assim, é uma maneira de você melhorar assim, a receita para o Estado do Espírito Santo e ser aplicado onde realmente precisa, que é na saúde, os pacientes nos corredores, essas coisas. Então, é só requerimento de informações que eu quero entender por que está fazendo tanta licitação, tanta compra sem licitação. Já o parlamentar Sérgio Majeski fala sobre a demora no envio de respostas aos requerimentos. A Constituição diz, no artigo 57, que são até 30 dias para a resposta. A partir daí, podem incorrer no crime de responsabilidade, assim como prestar também informações falsas. Nós tínhamos requerimentos de informação mandados há mais de 6 meses e que não estavam sendo respondidos. E apesar das reclamações que fazemos aqui o tempo inteiro, não mandaram. Então, nós representamos no Ministério Público, semana passada, contra 6 secretários de Estado. E hoje choveu resposta de requerimento. Aí, né? Só você olhar a quantidade de resposta de requerimento que tinha hoje. Só que essas respostas são dadas de uma forma aleatória. Então, assim, eu mencionei apenas uma dessas respostas, por exemplo, de um requerimento que eu tinha feito em novembro do ano passado, onde no item 1 eu pergunto se existe previsão de fechamento de escolas da rede estadual de ensino para o ano de 2016. E essa pergunta foi feita em novembro do ano passado, só foi respondida agora. A resposta: não há previsão para fechamento de escolas no ano de 2016. Ora, cerca de 13 escolas foram fechadas e a maioria permanece fechada. O documento é assinado pelo secretário. Quem respondeu isso?
Então, assim, isso é informação falsa. Sem contar que as outras questões que eu estou questionando aqui são respondidas de forma insuficiente, superficial ou então desviando o foco da minha pergunta. Então nós não podemos admitir mais esse desrespeito com o parlamento, né? Nós vamos continuar representando no Ministério Público tanto pela falta das respostas em tempo hábil, conforme diz a Constituição, como pela falsidade das respostas apresentadas. 18 de maio é Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data foi instituída para marcar o trágico assassinato da menina Araceli. Quem falou sobre o assunto na casa foi o deputado Marcelo Santos. Eu acredito que todos nós temos que ter a consciência de que o abuso sexual contra criança e adolescente existe. Silenciosamente, ele vai se espalhando como uma rede. E aí, esse marco da lei federal que instituiu o Dia Nacional de Combate ao Abuso de Crianças e Adolescentes é muito importante porque ele se remete a um caso de 1973, quando uma criança de ainda 8 anos foi brutalmente assassinada, violentada e abusada por adolescentes e jovens da classe média alta aqui no nosso estado. E ela virou alvo de uma lei federal e que vira um marco para que nós possamos, por exemplo, ao invés de comemorarmos, porque não há o que comemorar, incentivarmos a cultura da paz e, ao mesmo tempo, praticar, ensinando uma cultura da paz dentro das nossas casas e valorizando os profissionais que trabalham combatendo esse crime. E aí eu quero aqui parabenizar e destacar a Delegacia de Proteção à Criança e do Adolescente, a DPCA, hoje liderada pelo delegado Lorenzo Passamani, que é o delegado da Delegacia Especializada nessa área, que tem feito um trabalho maravilhoso, dando um resultado fantástico para o nosso estado. E o número de casos que ele vem atuando e prendendo esses bandidos demonstra claramente que esse crime não acabou e que ele cresce assustadoramente. Então, nós não temos muito o que comemorar. Na verdade, como deputado estadual, nós temos que dar apoio a esses profissionais. Aí eu destaco mais uma vez o delegado Lorenzo Passamani, incentivando o governo para que possa alocar recursos ainda mais, aumentando o número de servidores, de policiais nessa delegacia e em outras áreas da Polícia Civil, da Polícia Militar, cobrando também uma ação mais específica do Ministério Público, do Judiciário, para que esses processos que tramitam no campo judiciário sejam efetivamente concluídos, julgados e condenando aqueles que praticaram esse crime. Outro tema em destaque nos pronunciamentos de parlamentares foi a possível privatização do SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, em Linhares. A deputada Eliana Dadalto está preocupada com essa possibilidade. Chegou ao nosso conhecimento que foi protocolado na Câmara de Linhares a privatização do SAAI. E aí eu vejo uma autarquia que sempre fez um trabalho, eu acompanhei já em anos anteriores, pelo menos 2005 e 2008, houve um grande avanço no serviço do SAAI lá em Linhares. E a gente percebe que é gestão. E o ano passado nós tivemos um reajuste e assim de 900 mil mês passou para 2 milhões. Então, analisando uma arrecadação de mais de 20 milhões ano. Eu tenho certeza que dá para se fazer um trabalho, dá para se fazer muitas obras com esse valor. E então, infelizmente, estão dando a desculpa, eu costumo dizer, a desculpa que eles não têm condições de manter pelo fato de não conseguir mais, mesmo com este aumento, de manter essa autarquia. E aí eu vejo que é falta de gestão. Hoje a gente fica por aqui, mas amanhã tem novo Jornal Panorama com as notícias da Assembleia para você. Obrigada pela companhia de sempre e continue ligado na programação da TV Ares Digital, o seu canal Cidadão.